Convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Já foi projetado ali para você, mas se você puder, abra a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Amém? Queridos, muitos de nós somos muito suscetíveis a mudar, nossa forma de viver, nosso pensamento, nossas emoções, de acordo com a maneira que nós somos impactados por algumas coisas, Alguns de nós, talvez numa mesma semana, começam felizes, acontece algo durante a semana, e nós ali somos impactados e emocionalmente ficamos abalados, ou o oposto. Alguns de nós temos a nossa vida o tempo todo influenciados por questões externas. Na verdade, eu poderia dizer todos nós, mas de maneiras diferentes. Alguns de nós talvez tenham experiências que passaram na vida que transformaram a sua vida de uma maneira que você começou a viver diferente depois daquele dia. Você já deve ter ouvido histórias, eu já ouvi de pessoas que quase perderam a sua vida no momento ali de saúde, no momento de algum acidente, e depois daquele momento ali começaram a repensar várias coisas da sua vida. Mais tempo em família, mais tempo aproveitando aquilo que vale a pena. Então, algumas experiências que nós passamos na nossa vida são tão fortes, tão impactantes, que transformam absolutamente tudo que nós fazemos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós valorizamos. E, meus irmãos, hoje nós falamos muito aqui nesse tempo de ceia sobre o poder do Evangelho, o poder da cruz sobre a nossa vida. E nós cremos, meus irmãos, que aquilo que é central na nossa fé é o fato de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo pagou o preço que nós deveríamos pagar. Ele morreu numa cruz por amor a nós. É isso que nós cremos. Esse é o Evangelho que nós cremos. Isso é fundamental. Nós entendemos isso para que toda a nossa fé se baseie nisso. Agora, muitos de nós, meus irmãos, talvez apesar de sabermos disso, sabemos que Jesus Cristo morreu numa cruz, que Jesus Cristo sofreu por nós, que Deus nos ama, que Jesus nos ama, muitos de nós, talvez, esse Evangelho, essa verdade, impacte muito pouco a nossa vida. E aí talvez nós, às vezes, possamos nos parecer com um pai que ama os seus filhos, sabe que ama os seus filhos, um filho que ama o seu pai, um marido que ama a sua esposa, e de repente passa por uma experiência tão chocante de quase perder essa pessoa, que aí a partir daquilo começa então a, de fato, valorizá-la, amá-la, gastar tempo com essa pessoa, seja um pai, seja um filho, seja um cônjuge. E muitas vezes nós talvez temos uma relação assim com o Senhor. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele deu a vida dele por mim, eu sou grato por isso, mas isso impacta muito pouco a minha vida no dia a dia. Eu queria olhar com os irmãos para esse texto, que é um texto que vai falar sobre exatamente como o Evangelho ele afeta a nossa vida comum. A carta aos Hebreus, nós já passamos por ela algumas vezes aqui na igreja. Ela foi escrita para os judeus. Não sabemos quem escreveu essa carta. Vi recentemente que saiu uma versão da Bíblia onde o título de Hebreus era Carta de Paulo aos Hebreus. Mas a gente não sabe quem escreveu os Hebreus. Existem aí várias teorias, mas nós não sabemos. Mas foi escrita para o povo hebreu, para o povo judeu. Em especial, obviamente, para os cristãos judeus, para os cristãos hebreus. Porque no momento em que essa carta foi escrita, os cristãos estavam sendo ali perseguidos pelo Império Romano, estavam sendo perseguidos pelos romanos e também pelos próprios judeus. Então, os judeus perseguiam os cristãos porque eles haviam aceitado Jesus e haviam, então, de certa forma, abandonado o judaísmo, E aí aqueles judaizantes mais radicais iam atrás dos cristãos, até denunciavam os cristãos para os romanos. E nesse contexto aqui, o que acontece? Muitos cristãos são presos, muitos cristãos são separados das suas famílias, outros cristãos abandonam a fé, e aí nós temos alguns textos muito fortes, inclusive no próprio capítulo 10 de Hebreus,
Nós temos alguns textos muito fortes sobre isso. Hebreus capítulo 6 talvez seja o texto mais forte que nós temos na Bíblia sobre aquela pessoa que vive com Jesus, que vive a vida cristã e de repente ela abandona o Evangelho. Hebreus capítulo 6 fala sobre essas pessoas porque isso estava acontecendo. E alguns hebreus, alguns judeus cristãos, eles não estavam abandonando a fé cristã, de maneira assim, não creio mais em Jesus, vou voltar a ser um judeu. Também não estavam presos porque eles começaram a misturar o cristianismo deles com o judaísmo, de uma forma ali para escapar da perseguição e da oposição. E no capítulo 10, o autor de Hebreus, vai falar especialmente para essas pessoas sobre como o Evangelho deveria impactar a vida delas, como eles deveriam pensar no que o Evangelho faz no dia a dia delas. E a conclusão que nós vamos chegar no final disso tudo é que talvez uma pessoa cujo Evangelho não tem poder algum sobre a vida dela, não impacta a vida dela de nenhuma maneira, é muito provável que essa pessoa nunca tenha tido de fato um encontro com o Evangelho, um encontro com Jesus, mas o ama à distância. E talvez seja justamente esse encontro, esse impacto que ela precisa. Então nós vamos ler Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Até aqui. Nessa primeira leitura, talvez você não tenha entendido muito bem o que o autor de Hebreus está falando aqui, porque ele fala sobre o Santo dos Santos, aspergir, véu, enfim, uma série de coisas sobre fogo intenso lá no final. Então nós vamos olhar para esse texto e vamos entender o que o autor de Hebreus está dizendo para aqueles leitores e para nós também. Talvez o subtítulo da sua Bíblia esteja escrito aí, né? Um apelo à perseverança ou perseverança, né? Meus irmãos, no começo desse texto, lá no versículo 19, o autor de Hebreus ele vai usar alguns elementos que faziam parte do judaísmo. Então ele diz assim, no versículo 19: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era uma área ali do templo para os judeus ou para o tabernáculo, onde somente o sumo sacerdote, aquele grande sacerdote, poderia entrar. No Santo dos Santos se cria que ali a presença de Deus ela se manifestava. Então, somente o sacerdote poderia entrar ali. E qualquer outra pessoa que entrasse nesse lugar do templo seria morto, porque não era digno de estar na presença de Deus. Então, isso acontece durante todo o Antigo Testamento. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E ali oferecia sacrifício ao Senhor, mas ninguém era permitido entrar. E nós temos um episódio quando Jesus ele morre na cruz, quando Jesus ele entrega a sua vida por nós, e a Bíblia narra para nós o momento em que Jesus ele suspira pela última vez e ele de fato morre na cruz, que o véu do templo ele se rasga de cima a baixo, né? E naquele momento então simboliza que através de Jesus já não é necessário mais que um sacerdote entre no Santo dos Santos para representar todo o povo, mas todos nós temos acesso à presença de Deus. Qualquer pessoa pode ter acesso a Deus agora, no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, onde estiver, através de Jesus. Então o autor de Hebreus começa dizendo isso, né, irmãos? Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos.
Ou seja, nós não precisamos ter medo. Nós, através de Jesus, podemos entrar na presença de Deus sem medo. Muita gente lê o livro de Apocalipse, ou lê lá as profecias dos fins dos tempos, né? E tem medo. Puxa, e se Deus chegar e eu não estiver pronto? E se Deus chegar e eu não for salvo? E se Deus chegar? Meus irmãos, através de Jesus, se nós cremos em Jesus, se nós já tivemos encontro com Ele, todas essas profecias, esses acontecimentos que um dia irão acontecer quando tudo se acabar, para nós não é motivo de medo, mas é motivo de esperança. Um dia nós vamos estar face a face com Deus. E nós não vamos olhar para Ele no sentido de nos sentirmos culpados. É claro que sabemos que somos indignos, mas em Jesus nós somos perdoados e temos livre acesso ao Senhor. É isso que o autor de Hebreus fala no versículo 20, quando ele diz que nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E aí o autor de Hebreus então vai fazer um paralelo entre o véu que se rasgou e o corpo de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, do seu corpo, nós temos acesso a Deus, como nós acabamos de celebrar aqui na ceia. No versículo 21, o autor de Hebreus então vai dizer: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aqui ele está falando de Jesus. Então, meus irmãos, nós não cremos mais que nós precisamos de um sacerdote para estarmos indo até Deus. Jesus é o nosso sacerdote. É por isso que nós não cremos que dentro da igreja devam existir cargos superiores, uma hierarquia, como nós vemos em outras iluminações, onde você vai subindo degrauzinho até você ser ali um apóstolo, um super apóstolo, né? Então, algumas denominações vão ter hierarquias. Você primeiro é tal coisa, depois você vira pastor, depois um bispo, depois um apóstolo. E assim você vai subindo até virar anjo, né? Até chegar lá em cima. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o único que está acima de nós, que é o nosso sacerdote, é Jesus. E dentro da igreja nós temos apenas funções diferentes. Nós somos membros de um mesmo corpo. Mãos, braços, pernas, ouvidos, boca, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo, cujo cabeça é Jesus. Nós temos funções diferentes. E ninguém aqui é mais importante do que ninguém. Então, nós também cremos que ninguém aqui tem mais poder do que ninguém, né? Às vezes algumas pessoas preferem a oração pastoral, né? Então, às vezes algum irmão está passando por uma dificuldade, alguma coisa assim, e pede para quer que o pastor esteja orando por ele, a gente vai com maior alegria, com maior prazer. Mas se de repente eu levo o irmão junto comigo e falo: irmão, ore por essa pessoa. Às vezes a pessoa fala: não, eu quero que o pastor ore. Esse irmão não tem o mesmo poder que o pastor, né? Então, nós não cremos isso. Nós cremos que todo cristão, todo crente, meus irmãos, através de Jesus, nós temos esse acesso a Deus. E é por isso que a nossa oração uns pelos outros é algo tão poderoso e tão importante para nós. Quando você se separa um tempo para orar por um irmão, ou algum irmão que separa um tempo para orar por você, isso tem tanto poder quanto um sacerdote no Antigo Testamento, um pastor, qualquer outra pessoa, que todos nós temos acesso a Deus. Então, o autor de Hebreus está falando isso para eles. Muitos cristãos estavam fugindo, estavam desistindo. Outros cristãos estavam abrindo mão de alguns princípios para não serem perseguidos. E aí o autor de Hebreus está lembrando eles o tempo todo: olha, vocês têm acesso ao Senhor. Por muito tempo o povo de Israel não teve acesso a Deus. Só o sacerdote tinha. E antes do sacerdote, Deus se revelava somente a algumas pessoas. Chamou Moisés lá no monte para conversar com ele. Falou com Abraão no meio do deserto. Mas isso não acontecia com todo mundo. Todo mundo tinha uma visita de Deus algum dia e conversava com ele. E hoje, todo aquele que crê em Jesus tem esse acesso a Deus e pode ter esse acesso à presença de Deus. Isso, meus irmãos, deveria ter muito poder sobre as nossas vidas. E é fato que muitos de nós deixamos para recorrer a Deus, em último caso, como última alternativa. Quando todas as outras alternativas deram errado, eu já tentei de tudo e nada deu certo, a gente fala: Deus, não sei mais o que fazer, me ajuda. Quando essa deveria ser a nossa primeira opção. Buscar a Deus em primeiro lugar. Como Jesus diz, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que todo o resto seja acrescentado.
E aí, se nós aprendêssemos a buscar a presença de Deus, experimentássemos a sua presença e vimos como isso é poderoso para a nossa vida, meus irmãos, nós conseguiríamos enfrentar muitas coisas que talvez hoje nós estejamos desanimando ou deixando passar por nós. E aí no versículo 22, o autor vai continuar. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, ou seja, lavados, para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, o autor de Hebreus fala, olha, diante de tudo isso, que nós nos aproximemos de Deus com um coração sincero. No Antigo Testamento, meus irmãos, quando o sacerdote ia, ou um levita, ou os outros sacerdotes iam até a presença de Deus, eles tinham que se vestir de uma maneira especial. Se você ler lá o Antigo Testamento, você vai ver todas as regras da vestimenta deles, né? Eles tinham um quadro aqui no peito que eles usavam com várias pedras preciosas e várias coisas que eles usavam ali para poderem entrar na presença de Deus. E o que o autor de Hebreus fala para nós, e nós vemos durante toda a Bíblia dizendo, é que nós não precisamos mais nos preocupar com aquilo que é externo. Nós podemos nos aproximar de Deus simplesmente com um coração sincero e com fé. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer que você na sua casa, num momento difícil ou num dia comum, você se vista ali de terno e gravata ou põe um vestido especial, aí você vai para o quarto, ajoelha para falar com Deus. Deus só quer um coração sincero, que você tenha fé. Quando a gente vem até a igreja, a gente procura dar o nosso melhor, então a gente se veste, a gente põe uma roupa bonita, mas não quer dizer que é isso que nos faz ter acesso a Deus. Se entrar aqui qualquer pessoa de chinelo, shorts, e ela tiver um coração sincero e fé, ela pode encontrar a Deus. Uma pessoa que está aí de terno e gravata pode não encontrar a Deus. E o que Deus quer de nós é o nosso coração. Então, às vezes, meus irmãos, nós mesmos colocamos várias regras para a nossa vida, no nosso dia a dia, e vamos colocando degraus, muros à nossa frente que nos impedem, de buscar ao Senhor. Quando tudo que Deus quer é o nosso coração. Então, às vezes a gente se prepara demais e fala, não, hoje eu não estou com vontade de orar, hoje eu pequei em tal coisa, hoje eu pensei em tal coisa, hoje eu estou corrido, se eu for orar eu vou orar pouco, então melhor não, deixa para amanhã. E meus irmãos, se nós simplesmente nos colocarmos diante dele com um coração sincero, nós não temos ideia do que Deus é capaz de fazer. A oração, tempo de oração, parece algo que nós deixamos para trás e já não entendemos como algo tão importante na nossa vida. Parece que hoje a oração, para a maioria dos cristãos, ela ocupa os espaços livres, disponíveis, Não tenho nada na agenda, vou orar aqui, antes de comer, A comida está no micro-ondas esquentando, enquanto esquenta eu vou fazer uma oração agradecendo. Ou quando eu tenho visita em casa. Mas, meus irmãos, o que nós aprendemos ao longo da história é que pessoas simples, pessoas comuns, às vezes pessoas com várias dificuldades, foram tremendamente usadas por Deus simplesmente porque elas oravam e buscavam a Deus. Pessoas comuns que tinham várias dificuldades na sua vida viram suas casas transformadas, suas vidas transformadas, seus próprios sentimentos e frustrações transformados, porque gastavam tempo em oração com Deus. Entenderam que tudo que Deus quer é um coração sincero e que crê, um coração com fé. E às vezes, meus irmãos, na maioria das vezes, nós não temos muito o que oferecer. Dificilmente você vai chegar para Deus, olha Deus, hoje eu evangelizei 10 pessoas, 10 se converteram, evangelizei mais 10 que não se converteram, construí tal coisa, toquei na igreja, fiz um monte de coisa, preguei na igreja, te entrego tudo isso aqui hoje, eu fiz bastante coisa. Na maioria dos nossos dias, a gente está lá com problema no casamento, problema com os filhos, problema com os pais, correria no trabalho, a dificuldade para estudar, com dúvidas para a nossa vida, o que eu vou fazer na minha vida, o que eu não vou fazer. E muitas vezes, por isso, nós nos achamos indignos de ir até Deus e falar com Ele. E tudo que Deus quer é um coração sincero e que crê. E se nós aprendêssemos mais isso, a fazer isso, do jeito que nós somos, imperfeito como somos, eu tenho certeza que nós experimentaríamos muito mais de Deus nas nossas vidas.
Versículo 23, então, o autor de Hebreus vai dizer assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, meus irmãos, percebam que se o autor de Hebreus está falando com cristãos, não é todo cristão que vai ser o tempo todo da sua vida 100% convicto: vou ser fiel até o fim, amo Jesus, nada me abala, venço todos os meus pecados. É aquele cristão que não passa por lutas e vai até o fim da sua vida. Muitos cristãos, a maioria, talvez todos nós, temos momentos da nossa vida de oscilação em que nós precisamos nos relembrar daquilo que nós cremos. Às vezes voltar lá para o beabá do Evangelho, aquilo que nos fez crer em Jesus, às vezes décadas atrás, para que nós estejamos mais uma vez nos apegando, e ele vai dizer a expressão, né, nos apegando com firmeza. Não é alguém que segura como algo que vai ali talvez não funcionar, mas agarra isso sabendo que essa esperança, ela é uma esperança verdadeira, porque aquele que nos prometeu é fiel. Então, se Deus diz para nós que através de Jesus nós temos livre acesso a Ele, se Jesus trouxe para nós diversas promessas, se Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele estaria conosco, e por isso nós deveríamos estar sempre com bom ânimo, nós podemos nos apegar a isso com firmeza. Nós podemos nos apegar a isso com força, porque aquele que nos prometeu é fiel. Então percebam, meus irmãos, que diante de tudo aquilo que aqueles cristãos estavam passando, muitos que não eram cristãos estavam abandonando, que não eram cristãos também estavam abandonando ali alguns princípios, e o autor de Hebreus está chamando a atenção deles para essa verdade. Nós temos acesso a Deus, livre acesso a Deus, se nós tivermos um coração sincero e com fé. E não importa a situação, não importa o pecado que às vezes a gente acabou de cometer. Deus, nós temos acesso a Ele através de Jesus. Versículo 24. E consideremos então uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, aqui nós já começamos a perceber não só o papel da nossa vida com Deus, então não só o papel de eu buscar a Deus em casa, de eu ter tempo de oração, mas também o papel da igreja na nossa vida. O autor de Hebreus vai dizer que nós devemos considerar uns aos outros. O que é considerar? É nós temos os outros, o nosso próximo, em estima, em autoestima. Ser alguém que a gente valoriza, alguém que a gente lembra, alguém que a gente ora, não só alguém que a gente sabe que existe, que vai estar lá domingo. E por que isso? Para que nós estejamos nos incentivando ao amor e às boas obras. Para que nós estejamos incentivando uns aos outros a praticar o amor, a praticar as boas obras. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que para que nós estejamos não desanimando da fé e crescendo sempre com Jesus, nós precisamos ter uma vida na presença dele, individual, pessoal. Mas em segundo lugar, nós vamos ver que nós precisamos também ter uma vida na presença da igreja, junto com a igreja, para que nós estejamos sempre incentivando uns aos outros, ao amor e às boas obras. E por que isso? Meus irmãos, fazer boas obras, amar ao próximo, são mandamentos que nós vemos em vários lugares da Bíblia. Em vários lugares. Isso deve ser uma marca do povo cristão, uma marca da Igreja de Jesus. Mas nós sempre vamos ver uma finalidade para isso. Não é só fazer boas obras por fazer. Para a gente ficar com a consciência mais tranquila. Hoje eu ajudei uma pessoa, hoje eu dei ali uma cesta básica para alguém, a gente se sente mais merecedor de Deus, parece, né? Não é isso. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós estamos vivendo juntos os propósitos que Deus colocou para nós de testemunharmos, de levarmos o seu amor. Nós estamos fazendo isso para a glória dele. E nós estamos fazendo isso juntos. E juntos nós nos fortalecemos. É incrível, nós falamos isso na vigília na sexta-feira, que estar juntos é muito bom, né? Quando a gente tem momentos juntos, é muito gostoso. Quando nós temos um almoço aqui juntos, um tempo juntos, vamos nas casas uns dos outros. Esse fim de janeiro, quando o pessoal vier, nós vamos ter muito tempo juntos aqui. Tudo isso fortalece muito a nossa comunhão e é muito gostoso. Mas todos nós já experimentamos e sabemos que o que fortalece muito a nossa comunhão, mais do que qualquer outra coisa, é quando a gente serve juntos. Não só estar juntos para comer, para ter um tempo ali brincando, conversando, isso é maravilhoso, isso também faz parte do que é ser igreja.
Mas o que mais vai nos fortalecer como igreja, a nossa comunhão, é nós servirmos juntos. É sair pelos bairros falando de Jesus juntos, um enfrentando a vergonha do outro juntos ali. É nós, às vezes, estarmos na igreja carregando o bloco, enchendo caçamba juntos. É nós estarmos... e aí nós vamos até o exemplo do coral no fim do ano passado, né? Que foi bem cansativo. Em uma semana foram 3, 4 apresentações e em vários outros lugares, outras semanas. O pessoal, todo mundo cansado, mas estava feliz. A gente fez amizade, a gente estava feliz com Jesus, todo mundo empolgado. Quando nós tivemos o aniversário da igreja, a maioria dos irmãos não estavam aqui no aniversário assistindo, estavam trabalhando na cozinha, na recepção, no louvor, fazendo as coisas, carregando banco, cadeira, que no dia até faltou. Todo mundo cansado, exaurido, dolorido, mas feliz, porque nós estávamos servindo juntos. Então, a igreja também tem esse papel na nossa vida de não nos deixar desanimar. Se nós estamos envolvidos no dia a dia da igreja, na caminhada da igreja, nós estamos seguindo esse fluxo que Jesus ele queria para nós. E quando nós animamos, o outro nos ajuda a nos animar. Quando nós vemos alguém desanimado, nós devemos também animar essa pessoa. E fazemos isso juntos, fortalece a nossa vida com os outros e com Jesus. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer no versículo 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, meus irmãos, ser igreja é basicamente um mandamento de Deus para nós. Nós não podemos, nós não devemos deixar de ser igreja. Porque isso desonra a Deus, desonra o corpo de Deus, o corpo de Jesus, e faz mal para nós. Nós é que saímos perdendo quando nós deixamos de ser igreja. Mas o oposto disso, nós precisamos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando nós vemos que se aproxima o dia. Queria aqui fazer uma sugestão para os irmãos. Nós falamos primeiro sobre como nós precisamos priorizar a oração, e agora como nós precisamos priorizar a igreja. Imagina que você soubesse, Deus tivesse te falado, que Ele vai voltar quarta-feira, essa quarta agora, Ele vem buscar a sua igreja. O que é que você faria? A gente ia passar segunda, hoje à noite em claro, segunda, terça, orando, buscando a Deus, fazendo uma série de coisas, na quarta-feira até o momento que chegasse, porque a gente tem que estar pronto para Jesus vir nos buscar. A gente provavelmente não deixaria de estar na igreja no domingo se a gente soubesse que naquela semana Deus ele vai vir nos buscar. E é exatamente esse senso de urgência que a gente perde, que o autor de Hebreus fala para nós. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, se encorajem uns aos outros. E a gente sempre tem essa noção, não, vai demorar ainda, né? Vai ser daqui séculos, décadas, eu nem vou estar aqui mais, talvez meu filho, mas falta muito ainda. E assim a gente vai prorrogando aquilo que deveria ser prioridade para nós nessa vida. E justamente por nós prorrogarmos essas coisas, por nós não termos como prioridade a nossa vida, é que a nossa fé enfraquece, é que nós desanimamos, é que nós esfriamos e temos momentos ali talvez de apatia com o Senhor. Deus parece longe. E nós parecemos talvez insensíveis àquilo que nós já sentimos um dia. E aí, meus irmãos, o chamado para nós não é a culpa. Puxa, eu estou longe de Deus. Eu não mereço mais o Senhor, eu de fato não mereço nada disso. É justamente o contrário. Todos nós podemos, de certa forma, nos constrangemos com isso. Todos nós, meus irmãos, podemos saber que a gente devia orar mais, que a gente devia ser mais igreja. E o chamado de Deus para nós, então, é nós irmos até Ele com um coração sincero e com fé. E nós irmos até o seu povo para nós praticarmos o amor juntos e as boas obras. Esse é o chamado de Deus se nós estamos desanimados, se nós deixamos de colocar Ele como prioridade. E aí no versículo 26, nós vamos ter alguns versículos muito fortes. A gente vai ler só o 26 e o 27, se você talvez ler em casa. O restante você vai ver que são versículos ali muito fortes, porque o que o autor de Hebreus vai dizer para nós? Versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que já recebemos o conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados. Então o autor de Hebreus diz, se mesmo depois de ouvir tudo isso, se mesmo depois de nós já conhecermos a verdade foi apresentada para nós e nós continuamos a pecar de forma insensível. O pecado não nos incomoda, faz parte da nossa vida. E nós conhecemos a verdade. O autor de Hebreus vai dizer, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, aquilo que Jesus fez não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Não entendemos ainda que é o Evangelho. E no versículo 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então o Evangelho, meus irmãos, ele tem esse aspecto de um convite cheio de amor e graça para nós, mas também de um alerta para o caminho que está à nossa frente se nós vivemos a nossa vida toda rejeitando a Jesus. E, meus irmãos, para todos nós, Jesus ele nos dá muitas chances, muitas oportunidades. E nós ouvimos, e nós ouvimos, e nós ouvimos. E o que o autor de Hebreus disse, a pessoa ouve, sabe, e mesmo assim ainda continua vivendo a sua vida de forma deliberada. O poder do sacrifício, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. A expectativa que ela tem é sobre o juízo de Deus sobre a vida dela. Então o Evangelho também tem esse caráter de alerta para nós. Nós não vamos até Jesus somente por medo do inferno. Não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Às vezes uma criança fala isso, né? Por que você quer aceitar Jesus? É porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Todos nós queremos isso. Mas não é só isso. Há muito mais. Quando nós entendemos, meus irmãos, que Deus ele não só dá dois caminhos para nós. Olha, ou vocês escolhem a mim, ou vocês vão para o inferno. Que Deus, ele sabe que os nossos caminhos vão nos levar para cada vez mais longe dele. E ele podia simplesmente ter nos deixado nesse caminho. Mas a resposta de Deus para nós, ao ver-nos indo por esse caminho de perdição, foi justamente enviar o seu único filho para morrer por nós. Então nós não podemos dizer que esse Deus é um Deus que não se importa, que é um Deus egoísta, porque ele literalmente matou o seu único filho, para que nós tivéssemos essa chance de escolher. Não quero esse caminho, quero andar naquele caminho que vai me aproximar de Deus. Então, a Bíblia vai nos trazer de diversas maneiras esse chamado para nós. E nessa noite, meus irmãos, nós trazemos essa palavra porque nós ainda estamos no início do ano, nós estamos falando muito sobre servir, sobre ser igreja, sobre estar juntos. E alguns de nós podem estar extremamente empolgados com isso. Estão vivendo esse fluxo nos caminhos de Jesus. Mas talvez há entre nós, ou talvez momentos na nossa vida onde nós estamos desanimados, com a nossa fé talvez esfriando, com a nossa fé vacilante. Todos nós passamos por isso, irmãos. Até os pastores, não se engane, missionário, todo mundo passa por isso. Mas o chamado de Deus para quando nós estamos assim é justamente esse. Venham até a mim. Venham até a minha presença com um coração sincero e com fé. E só isso. Mas além disso, venham também até o meu povo, para que vocês sejam encorajados com amor a praticar boas obras. Então, meus irmãos, nós não podemos resumir toda a vida cristã somente essas duas decisões, mas dois grandes segredos que caminham juntos para que nós estejamos tendo uma fé vibrante no Senhor, que nos ajuda nas dificuldades, que nos faz vencer os momentos difíceis da nossa vida, é priorizarmos a presença de Deus, buscarmos a Ele todos os dias, sem vontade, no sentido pecadores, no sentido indignos, buscar a Ele todos os dias e buscar também o seu povo. Priorizar a igreja como sendo a nossa igreja, não como sendo a igreja do outro, mas a nossa igreja, e fazer parte disso. Às vezes, você pode ser aquele que está desanimado, e talvez seja difícil para você chegar até a igreja e você ser aquele que vai encorajar o outro ao amor e às boas obras. Muitas vezes, Deus permite que outras pessoas percebam quando nós estamos desanimados. Provavelmente você já teve alguém na sua vida que te deu uma palavra de ânimo, encorajamento em algum momento difícil. E aquela palavra fez total diferença. Mas, às vezes, Deus não permite que as outras pessoas enxerguem. Às vezes, Deus quer trabalhar de uma forma diferente. E, às vezes, mesmo desanimado, se conseguir dar essa palavra para outra pessoa,
O simples fato de nós nos colocarmos na brecha ali, entrarmos nesse fluxo e seguirmos juntos, pode ser aquilo que vai reavivar o nosso coração e nos trazer de volta aquilo que nós chamamos de primeiro amor, vai nos trazer de volta para Jesus. Então esse é o chamado de Deus para nós nessa noite. Se você está empolgado hoje, amém, mas se mantenha vigiando nessas duas áreas. Buscar a Deus em oração, fazer parte do seu povo, porque a qualquer momento a nossa fé pode ser testada, e quando nós não estamos firmados nessas coisas, a chance de nós tomarmos ali sofremos um acidente espiritual, a nossa fé é muito maior. Então, o ser igreja entra nisso. Às vezes nós achamos que é o fim, sentamos para conversar com alguém. Naquela conversa nós vemos que outra pessoa passa pela mesma coisa, passa por coisas piores, nós oramos juntos, nós nos fortalecemos e saímos ali renovados. Isso também é ser igreja. E tudo isso, meus irmãos, graças a Jesus, que morreu em uma cruz por nós. Jesus morreu em uma cruz para que eu e você tivéssemos vida com Deus. E Jesus morreu numa cruz também para que a igreja existisse. A igreja não existiria sem a cruz de Jesus. Nós seríamos somente religiosos, como o autor de Hebreus vai dizer aqui, gente que se veste, que se preocupa com o externo, segue uma série de regras, uma série de normas, mas não tem nada de Deus na sua vida. Então, sem Jesus, nós nunca teríamos o nosso coração transformado, a ponto de nós termos essa capacidade de irmos até Deus com um coração sincero. Então, vou convidar a equipe de louvor aqui à frente, que nós possamos pensar nisso nessa noite. Como está o nosso coração diante de Deus? Será que o Evangelho de Jesus tem tido esse poder sobre a minha vida? Será que a minha vida com Deus, o Evangelho, a minha fé em Jesus não muda nada na minha vida? Eu mal lembro de orar, a igreja está na minha agenda ali por questão de consciência, eu faço boas obras por questão de consciência. Ou será que nós amamos Jesus? Nós amamos estar com Ele durante a semana, nós amamos estar com a igreja, não porque a igreja é bonita, não porque a igreja é perfeita, é melhor que as outras, não, mas porque a igreja é o povo de Deus. Se nós amamos a Deus, nós amamos o povo de Deus. Às vezes a gente precisa lembrar que quando a gente não gosta do povo da igreja, é aquele povo que vai estar no céu com a gente lá, não tem como escapar, né? Então, se nós amamos a Deus, se nós amamos a Jesus, nós também vamos amar o seu povo. Queria orar com você nesse momento. Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a não vivermos uma vida, ó Deus, indiferente a Jesus. Uma vida onde Jesus é somente algo que nós nos lembramos ou em ocasiões difíceis, ou nos momentos religiosos da nossa vida, num domingo, num culto, mas que o Senhor faça parte de tudo da nossa vida, Pai. Que nós estejamos aprendendo como é precioso e poderoso para a nossa vida experimentar a Sua presença todos os dias, ó Pai. E lembrar que nós não precisamos de nada a não ser um coração sincero e fé em Jesus para nos aproximarmos do Senhor e experimentarmos a Sua presença em nossa vida, Pai. Ao mesmo tempo, nos ajude também, Deus, a amar ser igreja, com todas as imperfeições que nós temos, com todas as falhas que temos como igreja, mas nos ajude a amar esse povo, porque esse povo é o seu povo. E se Jesus deu a sua vida pela igreja, nós também queremos dar a nossa, Pai. E que nós possamos ser bênção para a igreja e também a igreja seja bênção em nossa vida. Que nós possamos ser fortalecidos quando estamos juntos. Não seja somente religião, mas seja assim relacionamento, Pai, com o Senhor e uns com os outros. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.